A paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida. Aqui quem fala é o César e começamos agora mais uma palavra de vida. Quero que você venha comigo nessa manhã de sábado meditar na poderosa palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus falará muito, muito no seu coração. Quero te convidar também você vai ver o link acima aí no final da live, né? Para você se inscrever no nosso canal César Palavra de Vida, compartilhar nossa palavra. Lá tem muitas mensagens de Deus para a sua vida. Tenho certeza que Deus vai mudar a sua história. Quero te convidar aqui em Neemias capítulo 6, para nós meditarmos um pouco na palavra de Deus. Essa manhã Deus já nos entregou uma palavra e Ele quer que nós compartilhemos isso. Amém, queridos? Diz assim o texto da palavra de Deus. Neemias capítulo 6. Quando Sambalate, Tobias e Gesem o árabe e o resto dos nossos inimigos ouviram que tínhamos reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha, ainda que este tempo eu não tivesse ainda colocado os portões, disse Neemias, né? Sambalate e Gesem mandaram dizer a mim: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do Vale do Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal, disse Neemias. Por isso lhe enviei o mensageiro dizendo: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que eu devo parar para ir encontrar com você nessa obra, né? Então 4 vezes eles me fizeram o mesmo pedido para descer até o Vale de Ono, né? E eu disse sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou um mensageiro com uma carta aberta dizendo: entre os gentios se ouviu, e Gesem também, que está dizendo que você e os judeus estão querendo se rebelar, né? E por isso você está reconstruindo a muralha. Também segundo diz que você quer ser rei deles, né? E pôs profetas para falarem a respeito. Ele será o rei de Judá. Ora, isso certamente vai cair no ouvido do rei, e portanto venha agora, e em conjuntos vamos conversar a respeito, né? Segundo a carta de Sambalate. Mas então Neemias mandou-lhe dizer: nada disso que você está dizendo acontecerá, você está inventando tudo, né? O que todos eles queriam, disse Neemias, era nos amedrontar. Eles diziam: as mãos deles largarão a obra e ela não será concluída. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos, disse Neemias. Queridos, esse texto traz uma lição muito importante, algumas lições muito importantes para nós, a respeito da obra de Deus, né? A respeito de nós começarmos uma obra do Senhor, né? Algo que o Senhor toca no nosso coração, desperta no nosso coração, né? E quando nós vamos compartilhar, né? E quando nós vamos compartilhar, algumas pessoas não têm a mesma visão que nós, não é verdade? Né? Então, mas o Senhor tem despertado dentro de nós algumas coisas, né? E ao invés de você receber muitas vezes apoio, você não recebe o apoio, né? Neemias naquele tempo foi despertado no coração de Neemias para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém, que estavam queimados, né? Jerusalém tinha sido tomada, né? E Neemias, um cozinheiro, né? E aquilo despertou no coração de Neemias. O Espírito Santo começou a falar no coração de Neemias, aquele desejo de reconstruir, né, a cidade do rei Davi, né? E aquilo, ele conversou com algumas pessoas, né, que deram apoio, mas a maioria não deu. Onde já se viu, Neemias? Né? Você é cozinheiro, quem é você para ir lá reconstruir, né, a cidade, os muros, né? E ele teve várias palavras negativas, essa bem a verdade, né? A primeira lição que eu aprendo na palavra de Deus, nesta palavra de Deus, é que quando Deus te der uma visão, meu querido, ouça somente a Ele, ouça somente ao Senhor. Você não precisa de permissão de homem, você precisa
é que Deus esteja no projeto. Amém? É que Deus esteja no projeto. Meu querido, muitas das vezes a maioria da visão carnal é uma visão limitada. É ou não é? A visão é limitada. Eles olham com as pessoas, na verdade, cada pessoa ela tem uma ótica de vida, né? Ela tem um pensamento, uma visão de mundo, não é verdade? Só que nós não somos guiados por homens, nós somos guiados por Deus, amém? Nós somos guiados por Deus. Ou seja, se nós somos guiados por Deus, as coisas que Deus vai trazer para nós vai parecer loucura para o homem. É ou não é? Muitas vezes você já sentiu coisas, você fala assim, mas Senhor, isso aqui não tem como dar certo. E quando você realmente ouve a voz de Deus, escuta o que o Senhor está falando no teu coração e faz, mesmo você, às vezes tendo um pouco de dúvida, mas você faz, Deus conclui a obra. Deus faz com que aquilo se torne verdade, se torne realidade, não é verdade? Recentemente, nós temos aí alguns casos, alguns testemunhos, né, do próprio juiz, o juiz da justiça, né, do nosso país hoje, que ele é o evangélico, né, está sendo cotado para assumir a cadeira do Supremo Tribunal Federal, um homem de Deus, um homem evangélico. E você ouve a história desse homem, né, você vê que é pura fé. Uma pessoa humilde, extremamente humilde, mas Deus colocou algo no coração dele. Deus colocou algo no coração dele para que ele um dia sentaria numa cadeira, e ele creu nisso, né? E ele está sendo agora cotado para assumir, depois de ministro, né, da Justiça, agora ele está sendo cotado para ser ministro do STF. Então, meu querido, sabe, os planos de Deus nós não sabemos. Hoje, né, Deus nunca duvide do que Deus tem para fazer na sua vida. Nunca duvide, nunca menospreze aquele chamado, aquela coisa ardente, aquele sonho, aquele algo que Deus está trazendo para o teu coração. Não duvide, mas creia que o Senhor é contigo. Creia que o Senhor é contigo e Ele tem uma grande obra, como aqui Neemias disse, estou fazendo uma grande obra e não posso descer aí. Né? Ele estava com foco não em pessoas, não em murmurações de homem, não em inveja, né? Porque é bem fato, meus queridos, que muitas pessoas, né, chegam, quando você está realizando determinado projeto, determinada coisa, as pessoas têm um pouco de inveja porque o projeto muitas vezes não é dela, não é verdade? E Neemias, Deus deu aquilo para Neemias, e a obra, Deus ia levantar o recurso, Deus ia levantar as pessoas, Deus ia levantar as ferramentas, como fez Neemias, reconstruiu os muros. Deus reconstruiu os muros, como o Senhor tinha falado no seu coração. Ele não duvidou, ele não tinha dinheiro, ele era apenas um cozinheiro, mas ele tinha a fé, né? E a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então Neemias reconstruiu os muros e não deixou nenhuma brecha, né? Neemias não deixou nenhuma brecha nos muros, né? Fez do melhor possível, né? Mas mesmo assim, sendo perseguido por pessoas, caluniado por pessoas, mas ele não deixou o foco, ele insistiu. E nós vemos que não é somente Neemias que teve grandes projetos, né, como grandes homens de Deus tiveram, né? Nós vemos lá em Êxodo, no capítulo 39, 43, diz assim, né? E dito, Moisés examinou toda a obra e viu que tinha feito segundo o Senhor havia lhe ordenado. Assim fizeram e Moisés os abençoou. Melhor ainda do que fazer a obra do Senhor é fazer conforme ele ordenou. Olha que coisa maravilhosa, meus queridos, né? Então Moisés, né,
é fazer conforme a vontade de Deus, né? Não é conforme a nossa visão, mas é conforme a vontade que Deus tem, né? A maneira que Deus quer chegar. Às vezes nós olhamos, né? Deus nos dá a visão, né? Nos dá uma direção e nós queremos fazer da nossa vontade. Não é isso. Nós temos que pedir a orientação de Deus, porque os planos são de Deus, né? Quando Deus, olha, agora me fez lembrar Noé, né? Quando Deus fala para Noé, Noé, você vai fazer uma arca que eu vou encher a terra de água, né? Deus deu o projeto da arca inteirinho para Noé. Deus deu milimetricamente, né? O tamanho da arca deveria ser feito, né? O tipo de madeira, né? Tudo. Deus foi o engenheiro, o projetista da arca. E Moisés foi o construtor, né? Na verdade, não deveria ser chamada a arca de Noé, mas a arca de Deus, né? É a arca de Deus, né? E imagine um homem ali, Noé, né? Fazendo aquela arca vários dias, né? Só com a sua família ali, né? Os únicos que apoiaram, mas ele não desistiu. E o mundo inteiro, né? Aquela população daquela área inteira ali, né? Se voltando contra Noé, né? Ou, né? Aquilo, né? Dizendo, Noé, o que é isso? Que loucura que é essa, Noé? Para que fazer um negócio desse tamanho? Você acha que isso aqui vai acabar em... Você acha que... né? Mas ele não ouviu os homens, ele ouviu a Deus, né? Quantas vezes Deus tem dado projeto para nós, né? Para mim, para a sua vida? Quantas vezes Deus tem falado no seu coração, dado projetos, e quando você vai compartilhar, né? Muitos homens te jogam uma pá de terra, não é verdade? Muitas pessoas te jogam, te desanimam no meio do projeto, né? Para que aquilo não seja feito. Até acham bacana, interiormente, elas até acreditam naquilo, mas elas, na mesma hora, para elas, assim, não, porque o projeto não é meu, você que teve a ideia, você, né? Então eu vou desanimar. Você foi o que aconteceu com Sambalate, né? Sambalate teve a inveja de Neemias, e outras pessoas também começaram a murmurar, começaram a criticar, e ele mesmo não fazia nada, né? O que ele fazia para Deus ou para o reino? Ele não fazia nada. Na verdade, eram os críticos, não é verdade? Então nós temos que parar um pouco, muitas vezes, também nós, né? Quando nós vemos uma coisa boa, nós temos, em vez de criticar, nós temos que incentivar as pessoas, né? Nós temos que incentivar, né? Porque nós também temos projetos que Deus nos dá. Meu querido, nós vemos aqui também, lá em 2 Crônicas, no capítulo 8, 16, diz assim o texto, ó, o escritor sagrado afirma, assim foi executada toda a obra de Salomão, desde o dia em que foram lançados os alicerces da casa do Senhor, até o término da construção, e assim foi concluída a casa do Senhor. Deus foi com Salomão em toda a obra que ele fez, né? Meu querido, quando Davi, nasce no coração de Davi o projeto, né, de construir uma casa para abrigar a arca, de construir um templo para abrigar a arca do Senhor, né? Deus aprovou aquilo que Davi queria, né? Porque Davi via a arca do Senhor nas tendas, em locais assim, e aquilo, Davi falou, não, eu não vou me descansar enquanto não colocar a arca de Deus num lugar realmente exaltado, né? Suntuoso, que realmente merece ser honrado, né? E aquilo nasceu no coração de Davi, né? E Deus abençoou o projeto. Só que Deus falou para Davi, Davi, não vai ser você, eu quero realmente que seja feito um templo, né? Um local para descansar a minha arca, mas não será você que vai construir, mas sim o seu filho, Salomão, né? Porque você é um homem de mãos sangrentas, as suas mãos estão cheias de sangue, Davi, né? Por que a mão de Davi estava cheia de sangue? Porque Davi era um homem de guerra, né? Era um homem de batalha, mas Deus escolheu Salomão para construir o templo para ele. Ou seja, né? Mesmo assim, Davi, diz em 2 Crônicas, que Davi
do seu ouro pessoal, das suas rendas pessoal, ele ofereceu, né, financiou grande parte da obra ali no templo, né, para ser reconstruído o templo, né? E imagino que também, né, Salomão ouve críticas de outras pessoas, né, do povo em si, né? Mas Salomão concluiu o projeto que era do seu pai, que estava no coração de Deus. Sabe, meus queridos, não tem idade, não tem época, não tem tempo para se fazer a obra de Deus, né? Não somente as obras de Deus, os sonhos de Deus que tem para a nossa vida. Você já se perguntou qual é o sonho que Deus tem para a sua vida? Ou qual o sonho que Deus quer que você realize para a obra dele, para a obra dele, para a sua casa? Ore ao Senhor, peça a Deus, né? Eu tenho certeza que Deus vai despertar dentro de você algo tão maravilhoso que você vai dar conta, com certeza, de fazer. Meus queridos, e para concluir essa mensagem bem rápida, né, que é uma meditação da palavra de Deus, né, nós não podemos parar a obra do Senhor, né, a obra que estamos fazendo aqui. Como Neemias, nós não devemos ouvir Tobias, Sanbalates da vida dos nossos dias, pois estamos fazendo uma grande obra para Deus. Não quantas pessoas, quantos construtores de Deus, como Neemias, como nós, né, como pessoas que estavam na casa de Deus, né, e hoje não estão mais, porque viram algumas coisas que não os agradaram, né, por obras, tal, por coisas de homens, né, falhas humanas, né, e aquilo entristeceu o seu coração e você saiu da sua casa. É fato que muita coisa tem, né, que nós sabemos que ninguém é perfeito, né, e nem na casa de Deus nós vamos ver muitas coisas diferentes, né, que talvez nós não concordamos, mas Deus está sempre no controle das coisas. Amém, queridos? Deus estará sempre no controle das coisas. Mas a obra que Ele nos confiou, de levar o Evangelho, de levar a sua palavra para o mundo, de fazer conforme a sua vontade, nós não podemos parar. Nós não podemos ouvir os homens humanos, nós não podemos ficar presos à vontade de homens, mas sim presos à vontade de Deus. Então, quando Deus te entregar um projeto, ou quando você estiver dentro da casa de Deus, faça o melhor para o Senhor, naquilo que o Senhor confiou o seu talento. Se você tem talento para pregar, se você tem talento para cantar, mas faça com toda a integridade, né? Se Deus te deu um plano, né? Se Deus te deu uma obra, faça essa obra, né? Você não tem, o tempo é Deus que vai estipular, mas escute somente a Deus e não escute a homens, né? Porque não é Deus, porque não vai ser o homem que vai te justificar, né? Não vai ser o homem que vai te justificar, mas sim quem te justifica é Deus. Então o homem pode falar o que quiser, pode pensar o que quiser, pode dizer o que quiser, como Sanbalate e Tobias, e está cheio, irmãos. Está cheio de Sanbalates e Tobias nessa terra, para desanimar, para tirar você do foco das bênçãos que Deus tem para a sua vida. Então, lembre-se, foco na obra, foco em Deus e deixe as conversas humanas de lado. Quero fazer uma oração contigo. Pai, em nome de Jesus, Senhor meu Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por cada pessoa que está ouvindo e vendo esta palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, a obra é tua, Senhor. E é verdade, Senhor, que muitos Sanbalates, muitas pessoas mal intencionadas querem nos tirar o foco das coisas do céu, das coisas que o Senhor tem de bênção para a nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos, Senhor, agora, que sejam caídos por terra toda a obra do inimigo, toda flecha, toda mal intenção voltada para nós, Pai. Que as bocas fechem, as flechas se quebrem, Senhor, as armas sejam destruídas contra o teu povo, contra o teu reino. Pai, em nome de Jesus, nos guarda, Senhor, guarda esse país, meu Pai, contra as obras do inferno. Senhor, levante homens e mulheres, temente ao teu nome, sedentos de fazer a tua obra, sedentos de fazer conforme a
o teu plano, Pai. Senhor, obrigado por tudo, obrigado pelas tuas bênçãos. Abençoe a todos, Senhor. No nome de Jesus, assim seja. Amém. Você pode dar um glória a Deus aí? Que Deus te abençoe poderosamente nesse sábado. Fique com essa palavra. Você tem uma grande obra de Deus para fazer. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Te encontro lá no canal. Você vai ver aí o link acima. Que Deus te abençoe poderosamente hoje.